A situação na Rússia é mais crítica do que nunca. Durante a invasão da Ucrânia liderada por Vladimir Putin, o país lançou uma ofensiva massiva, repleta de armamentos e equipamentos. Esses esforços, no entanto, mostraram-se falhos. O que era previsto como uma rápida vitória se transformou em uma batalha desgastante, onde a Ucrânia resistiu bravamente, revirando as expectativas de Moscou. Putin tinha plena confiança em sua estratégia de desgaste. Entretanto, o que ele não esperava era que a própria Rússia se tornasse uma vítima de sua abordagem. Com um estoque de armas que rapidamente se esvaía, o governo foi forçado a utilizar qualquer armamento disponível. Tendo perdido um grande número de equipamentos eficientes devido ao conflito, os militares russos começaram a recorrer a armamentos da era soviética, como o lendário T-80 e outros veículos de combate antigos. Recentemente, surgiram notícias de que a 111ª Base Central de Tanques, localizada na região de Kostroma, se tornará um campo de pilhas de equipamentos defeituosos. Imagens de satélite revelam a desoladora realidade. A maioria dos veículos está em condições precárias, muitos sem torres ou partes essenciais. A desesperadora busca por uma solução fez com que a Rússia desse um passo arriscado, canibalizar veículos velhos em busca de peças que pudessem restaurar algumas unidades operacionais. Esse processo já se tornará uma norma em tempos de conflitantes necessidades de combate. A análise dos dados mostra que, para cada veículo enviado à Ucrânia, a Rússia perde 2 ou 3 mais devido ao desgaste e à falta de manutenção. As fotos da 111ª Base Central expõem um cenário em que os restos do T-80 choram uma história de desespero e falta de cuidado, acumulando ferrugem e danos irreparáveis sob as intempéries. O que está em jogo aqui é mais do que simplesmente a perda de equipamento, trata-se de um colapso completo de estratégia. Ao deixar seus veículos expostos ao ar livre durante anos, a Rússia criou um estoque de defuntos metálicos incapazes de contribuir efetivamente para suas operações militares. Como se não bastasse, as iniciativas de recuperação de equipamentos são cada vez mais pobres. Estudos mostram que, dos tanques inspecionados, 2/3 estão inoperantes, e o restante pode precisar ser mantido à força com as partes dos que não funcionam. Essa situação, decorrente de um planejamento falho e da subestimação do conflito, levou Putin em um caminho de retrocesso. As consequências dessa negligência são devastadoras. Não se trata apenas de um estoque reduzido, é um sinal de que a máquina de guerra russa está apodrecendo aos olhos do mundo. Como Putin conseguirá reverter essa maré inegável? A Rússia parece estar presa em um ciclo vicioso, e a pergunta que fica é: até quando esse colapso será ignorado? E quais serão os próximos desdobramentos dessa crise militar que anuncia um futuro sombrio? Resumo anterior. A situação da Rússia no contexto do conflito com a Ucrânia se torna cada vez mais desesperadora. O país enfrenta uma grave escassez de veículos de combate, sendo forçado a desmantelar unidades danificadas para manter algumas poucas operacionais. A desvalorização do seu estoque de equipamentos é um reflexo direto da maneira como gerencia seus recursos. No campo de batalha, a realidade é cruel. Para cada veículo que a Rússia envia à Ucrânia, perde de 2 a 3, devido à condição deplorável de suas frotas. A análise das imagens de satélite da 111ª Base Central de Reservas de Tanques revela o caos. Os chassis dos tanques T-80 estão espalhados, muitos sem torres, tornando-se quase inúteis, a não ser como provedores de algumas peças de reposição. Um BTR-50 sucateado também ocupa espaço nesta base, um claro sinal de desespero crescente. A Rússia está tão apanhada que não consegue mais implantar equipamentos específicos, sendo obrigada a revirar suas bases em busca de qualquer peça que possa ser aproveitada, não importando se estão velhas ou danificadas. A análise de especialistas indica que os veículos que aparecem nas imagens são, em muitos casos, apenas desmantelados para recuperar peças que poderiam reviver os escassos estoques de equipamento. Esta prática de canibalizar veículos antigos já é uma estratégia familiar para a Rússia. Um artigo de fevereiro destacou que a principal fonte de equipamentos pesados e armaduras ainda está baseada nos estoques do período soviético. A nova produção ficou muito aquém para compensar as perdas sofridas em campo.
Tendo apenas os tanques T-90M sendo produzidos a partir do zero, a taxa de produção anual é de cerca de 250 unidades. No que diz respeito aos veículos de combate de infantaria, apenas o BMP-3 continua sendo produzido em massa, com apenas 463 unidades fabricadas em 2023, um número muito inferior à taxa de perdas. Enquanto isso, em fevereiro, a Rússia já havia perdido entre 41% e 52% de suas reservas pré-guerra em várias de suas instalações de armazenamento. Com o fim de 2025 se aproximando, é provável que essa quantidade tenha diminuído drasticamente, forçando a Rússia a restaurar veículos que não teria sequer considerado utilizar há 1 ou 2 anos. A questão da deterioração dos veículos é um problema que a Rússia criou para si mesma, resultado de um armazenamento inadequado. A base está repleta de IFVs, deixados ao relento por anos, e a exposição constante aos rigores climáticos transformou a maioria em sucata. A ferrugem e as falhas mecânicas tornaram muitos desses veículos quase irreparáveis sem investimentos significativos. Com cada restauro, o que sobra? Um veículo do período soviético que uma única aeronave ucraniana poderia eliminar em instantes. Essa política de armazenamento ao ar livre, que pretendia economizar recursos em tempos de paz, voltou-se contra Putin de maneira devastadora. A situação da 111ª Base Central de Reservas e outras instalações revela uma inquietante falta de manutenção. Apesar de sua importância logística, as perspectivas de recuperação são sombrias e revelam um verdadeiro estado do exército russo. A cada novo desenrolar, o cenário se torna mais desolador, levando a uma onda crescente de incertezas. A Rússia, em sua pressa por equipamentos, parece estar perpetuando seu próprio colapso. Que novos desafios e reviravoltas aguardam neste cenário? Resumo da parte anterior. À medida que nos aproximamos do final de 2025, a Rússia enfrenta uma crise alarmante em seu arsenal militar. A quantidade de equipamentos utilizáveis caiu drasticamente, forçando o país a restaurar veículos militares que, há 1 ou 2 anos, jamais teria considerado usar. A condição dos equipamentos físicos, com muitas unidades podres e em avançado estado de deterioração, só agrava o cenário caótico. A situação dos veículos blindados em uso na Rússia é um reflexo de uma crise criada pela própria Rússia. A maioria desses veículos está armazenada ao ar livre, exposta aos elementos e às severas intempéries que o país experimenta. Muitas dessas unidades, principalmente os veículos de combate de infantaria da era soviética, estão condenadas a se tornarem sucata. A corrosão de metal ataca os poucos modelos que conseguiram escapar dessa degradação, resultando em carros com cascos enferrujados, motores quebrados e sistemas eletrônicos totalmente comprometidos. Após um longo e custoso processo de restauração, o que se obtém é um blindado da era soviética, fácil de ser destruído por um drone ucraniano em questão de segundos. Uma política de armazenamento ao ar livre, que visava economizar recursos em tempos de paz, se transforma em um verdadeiro pesadelo para Putin. Diante desse cenário, um blogueiro militar russo revelou problemas gritantes nas práticas de armazenamento de equipamentos, ressaltando que manter os veículos ao ar livre remete à época soviética, quando recursos para abrigos adequados eram escassos. O blogger afirma que para cada 3 veículos deteriorados do modelo BMP-1 ou BMP-2, apenas um consegue ser restaurado e ficar funcional. Portanto, de um armazém com 5.000 IFVs, veículos de combate de infantaria, apenas cerca de 1.600 podem ser reaproveitados. O restante se dispersa em uma busca desesperada por peças que ainda possam ser úteis. Por que a Rússia, sabendo da situação precária, ainda optou por tais práticas de armazenamento? O que pode ser feito diante dessa realidade que se agrava a cada dia? Essa é a questão que paira no ar enquanto olhamos para o futuro incerto da potência militar russa. O estado de seus veículos revela uma verdade aterradora. A Rússia, que se via como uma força invencível, está, na verdade, se afundando em uma crise de manutenção e logística. O que acontecerá quando o último recurso se esgotar? O relógio está correndo e a pressão aumenta. Vladimir Putin aprisionou a Rússia em um pesadelo de guerra infinita contra a Ucrânia. Como um líder orgulhoso transformou seu arsenal em lixo podre.
Prepare-se para descobrir como o orgulho russo está se desfazendo em ferrugem e desespero. Um fato chocante: de 1.000 veículos blindados armazenados, apenas 300 restam operacionais. O cheiro de metal enferrujado impregna o ar frio das bases esquecidas. Sons de render constante ecoam enquanto engenheiros desesperados desmontam tudo o que encontram. Quem imaginou que a arrogância de um invasor levaria à humilhação total? A pergunta que paira: será que Putin se arrepende agora do dia em que vendeu seus melhores tanques? Saiba como a ganância de lucros fez a Rússia trocar Power pelas sobras podres de guerras passadas. Continuando do desespero na base central de tanques da 111ª Reserva, onde cascos de tanques T-80 estão espalhados como esqueletos enferrujados, sem torretas, praticamente inúteis além de peças sobressalentes. Os problemas de deterioração e canibalização não param ali, se espalham por instalações russas. Imagine sentir o calor escaldante do sol da Crimeia corroendo equipamentos médicos militares, território abandonado, guardas preguiçosos cochilando ou bebendo ao entardecer. Tocado pela sensação de abandono total. Você consegue crer que um exército poderoso deixa seus aluguéis médicos apodrecerem ao sol? A revelação chocante muda tudo. Putin sabia há anos sobre o risco, mas vendeu os melhores equipamentos soviéticos para outros países em busca de lucro rápido. Aproveitando cada centavo, deixando a Rússia com sucata antiga e de baixa qualidade. Quem pensou que a Ucrânia resistiria? A arrogância o cegou, apostando que a resistência ucraniana seria curta, mas o contrário aconteceu. Reportagem de Dagem cita um blogger militar russo: armazenagens ao ar livre datam da era soviética, devido à falta de recursos para abrigos. Combina 3 BMP-1 ou BMP-2 estragados para fazer um funcional, deixando o resto como lixo. Uma instalação com 5.000 IFVS gera apenas 1.600 úteis. O resultado? Depósitos agonizando em busca de peças. Quantos guerreiros russos morreram por causa dessa ganância cega? O cheiro acre de corrupção impregna cada decisão. Prepare-se para a virada inesperada. Somos outros sites e unidades também têm o mesmo problema, provando que o apodrecimento é sistêmico. Seguindo a confirmação de que uma instalação de 5.000 IFVS produz apenas 1.600 viáveis, com o resto desmantelado em caça desesperada por partes. Em julho, partisans ucranianos do Artesh exploraram uma unidade médica militar em Sebastopol, Crimeia. Descobriram declínio total, território negligenciado, equipamentos podendo ao sol escaldante, queima a pele. Medidas de segurança falidas, guardas diários dormindo ou bebendo à noite. Parece que a Rússia não se importa apenas com tanques e IFVS apodrecendo, até suprimentos médicos sucumbem aos elementos. O reporte do Artesh revela tudo após reconhecimento. Quase um ano antes, setembro de 2024, Defense Express publicou sobre inspeção de 61 tanques T-80 principais russos. Como os da 111ª Reserva, deixados em armazenamento longo termo. Ou seja, ao ar livre, sem cobertura básica. Dos 61, 44 com falhas técnicas, inutilizáveis na Ucrânia. 21 relacionadas a armamentos, outras elétricas, rádios, transmissões ou motores. Novamente, um terço inutilizável, outro precisando canibalização dos quebrados. Dados cronométricos mostram o padrão. Rússia queima o enviado à Ucrânia, desesperada, puxa de estoques apodrecendo ou em mau estado. Em Crimeia, tropas não mantêm o recebido, sem surpresa que Putin esteja desesperado. O rote é profundo, mais do que imaginado. Respire fundo, sinta o pavor gélido dessa realidade. Será que a liderança russa aprenderá antes de tudo ruir? A humilhação aumenta, até tanques modernos são raros, com T-90M os únicos produzidos do zero, cerca de 250 por ano. E FVS? BMP-3 em produção, apenas 463 em 2023, menos que perdas na Ucrânia. A virada surpreendente vem agora, mesmo não sendo uma base negligenciada, a 111ª Reserva é chave no Distrito Militar Central, com parcela massiva do Reserva Armored. Logicamente, investimento em manutenção, mas não.
Em 2022, tinha 307 tanques disponíveis, 61 em armazenamento seco. Mesmo assim, Putin invadiu aquele ano. O frio cortante da neve russa adensa o ar, sons de metais quebrados cortam silêncio. Como ignorar que o inimigo resiliente da Ucrânia forçou essa busca frenética por sucata? Fato chocante, em fevereiro de 2024, reservas pré-guerra reduzidas de 41% a 52%. Agora, fim de 2025, provável queda drástica, forçando restauração de IFVs descartáveis. Imagens de satélite mostram desespero. Carcaças T-80 sem torretas, BTR-50 destruído, canibalismo óbvio. Por cada IFV enviado, 2 ou 3 sacrificado para peças. Depósitos diminuem rápido. Pergunta retórica pairando: quem pagará pelo erro colossal? Respire, sinta o cheiro de óleo velho misturado a desespero. A reviravolta é chocante. Isso não é apenas uma base, é síntoma de derrota inevitável? Em um momento crítico, os soldados que deveriam proteger a base simplesmente cederam à preguiça, enquanto o cenário se tornava cada vez mais desolador. As tropas, desmotivadas e sem o devido apoio, enfrentavam um dilema cada vez mais sombrio: a decadência de sua força militar. Em setembro de 2024, um estudo foi publicado, revelando o estado crítico de 61 tanques T-80. Esses veículos, assim como muitos outros, foram deixados em condições precárias, sem qualquer proteção contra o desgaste ambiental. Destes tanques examinados, 44 apresentavam falhas técnicas que os tornavam praticamente inúteis para os combates na Ucrânia. Entre essas falhas, 21 estavam relacionadas ao sistema de armamentos, e outras diziam respeito a problemas elétricos e mecânicos. A situação se agravava, pois cerca de 2/3 dos tanques não estavam em condições de uso. A escassez de veículos operacionais forçava a Rússia a retirar peças de tanques ineficientes, numa prática insustentável que só piorava as coisas. Mais uma vez, a nação se via em uma crise de recursos. Enquanto a Rússia mandava o que podia para a Ucrânia, a condição do restante de seu arsenal se tornava alarmante. Visto isso, Putin precisava promover uma restauração das unidades mais antigas, o que denotava não apenas falta de planejamento, mas uma desesperada vontade de manter alguma semblança de poder. Conforme observam os analistas, a 111ª base de reserva de tanque central é um dos principais locais de armazenamento militar do país. Surpreendentemente, mesmo sendo uma instalação vital, a manutenção e o cuidado com os equipamentos deixavam muito a desejar. Em 2022, localizavam-se por lá 307 tanques operacionais, mas apenas 61 eram protegidos de forma adequada. Essa negligência era um reflexo de uma abordagem descuidada no enfrentamento de uma guerra que se mostrava longa e desgastante. Mas a pergunta que não quer calar é: até quando a Rússia conseguirá sustentar esse desgaste sem fazer uma verdadeira reforma em suas estratégias? A deterioração desses veículos não é apenas uma questão de equipamento, mas uma considerável falha estrutural que poderia custar caro nos campos de batalha. Enquanto isso, a percepção de que a Rússia poderia reverter sua sorte com táticas ultrapassadas cada vez mais se revelava um mito, uma ilusão que poderia ser fatal. A história da Rússia e sua devastadora dependência de equipamentos militares velhos e deteriorados revela um cenário de desespero. Muitas pessoas se perguntam: como um país que já foi uma superpotência militar chegou a esse ponto? A verdade é alarmante. Em 2022, o 111º Reserva Central de Tanques abrigava 307 tanques operacionais, sendo que apenas 61 deles estavam guardados em condições mínimas de proteção. Embora isso fosse melhor do que nada, a realidade é que a Rússia apenas cuidava de uma fração dos seus veículos. Além disso, o local armazenava 561 unidades em reserva e outras 207 destinadas à disposição. No total, havia 1.075 tanques e 360 vagas cobertas. No entanto, a falta de manutenção adequada e as más condições de armazenamento comprometeram a integridade desse arsenal. Com a perda rápida dos veículos em combate, restaram apenas os mais antigos e deteriorados. Ao longo de mais de 3 anos, a Rússia teve que depender desse estoque em decomposição.
A situação atual do 111º Reserva Central de Tanques é um reflexo claro da busca desesperada de Putin por equipamento suficiente para realizar os mesmos ataques mecanizados que utilizou nos primeiros meses da invasão da Ucrânia. Como a Ucrânia se tornou a razão desse estado lastimável? A resposta está nas perdas massivas sofridas pela Rússia. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, até 8 de outubro de 2025, a Rússia havia perdido incríveis 11.240 tanques e 23.324 veículos de combate blindados, incluindo os veículos de combate de infantaria, desde o início da invasão. Em um único dia, em 7 de outubro, a Rússia perdeu 5 desses veículos. A situação de produção da Rússia é igualmente preocupante. Apenas 250 novos tanques T-90 são fabricados anualmente, assim como 463 veículos de combate de infantaria modernos. Esses números estão longe de serem suficientes para cobrir as extensas perdas enfrentadas na Ucrânia. Quando os números são analisados, a realidade se torna alarmante. A Rússia parece estar se afundando em sua própria arrogância e má gestão, enquanto tenta desesperadamente restaurar veículos que, em algum momento, nunca deveriam ter sido considerados a solução. Como um país historicamente conhecido por sua força militar se deixou chegar a esse ponto? Será que Putin conseguirá recuperar o que foi perdido ou a Rússia está realmente fadada à ruína? Quando analisamos a atual situação militar da Rússia, percebemos que a realidade é desoladora. Em 7 de outubro, um número impressionante de perdas foi reportado, destacando mais uma vez a fragilidade das operações russas. A Rússia está produzindo cerca de 250 novos tanques T-90 e 463 veículos de combate de infantaria por ano, mas isso é insuficiente para cobrir as imensas perdas que sofreu na Ucrânia. A taxa de desgaste de seu material bélico chega a cerca de 3.000 tanques anuais, enquanto as perdas totais de veículos blindados atingem cerca de 6.500 a cada ano. Diante desse cenário caótico, a Rússia está se vendo forçada a recorrer a seu arsenal antigo e deteriorado, pois não possui mais opções viáveis. Isso levanta uma questão crítica: até quando a Rússia conseguirá manter essa estratégia? Já existem indícios de que seus recursos estão se esgotando. Recentemente, em setembro, relatórios de fontes confiáveis revelaram que as perdas de equipamentos da Rússia durante o verão de 2025 foram significativamente menores do que em meses e anos anteriores. Durante esse verão, a Rússia perdeu apenas 83 tanques e 189 veículos blindados, bem menos do que os números alarmantes de 2024 e 2023. Como isso pôde acontecer? A resposta não está em um sucesso militar significativo, mas sim em uma chocante escassez de equipamentos que se acumulou ao longo dos 4 anos de conflito. As tropas russas foram forçadas a mudar suas táticas, optando por estratégias de assalto à infantaria, já que a quantidade de blindados disponíveis para o combate é cada vez mais reduzida. Essa mudança obriga a Rússia a adaptar-se a uma realidade em que a força de combate mecanizada, que antes era seu grande trunfo, agora foi severamente comprometida. A pergunta que paira no ar é: o que acontecerá se a Rússia continuar a perder terreno e não conseguir restaurar equipamentos essenciais? Num cenário onde a resistência ucraniana persiste e a máquina bélica russa continua a se deteriorar, a perspectiva de reversão parece distante. A Rússia, enfrentando essa crise, depende agora de um estoque cada vez mais escasso e deteriorado, o que levanta novas questões sobre sua capacidade de continuar a luta e a viabilidade de seus planos militares no futuro. Essa luta pela sobrevivência no campo de batalha frente a uma adversidade crescente pode também sinalizar uma nova era de incertezas para o Kremlin. Cada movimento, cada decisão se torna uma aposta em um jogo em que as perdas e a frustração são protagonistas. O que está em jogo é mais do que apenas territorial, a reputação do governo e a segurança de uma nação estão em jogo. O que está por vir após essa nova reviravolta na guerra? Resumo da parte anterior: os soldados russos enfrentam a dura realidade de lutar sem armamentos adequados devido à diminuição severa de seu arsenal, resultado de anos de conflitos. Após várias derrotas, a Rússia teve que mudar suas táticas para ataques de infantaria. Com a falta de recursos, a situação do exército de Putin se agrava, tornando difícil continuar suas ofensivas mecanizadas. Neste cenário caótico,
a Rússia se vê encurralada pela própria arrogância e estratégia falha. Putin, que antes contava apenas com grandes operações mecanizadas, agora observa seu exército se esvaziar rapidamente. Os tanques russos perderam sua eficácia no campo de batalha, tornando-se ecos de um passado glorioso. Sempre se pensou que a Rússia, mesmo com um estoque de 46% de suas reservas pré-guerra em tanques, poderia continuar a luta. Mas a realidade é cruel. Desesperados, os soldados russos lutam sem armamento adequado. Como se a vida se esvaísse em meio a ecos de guerra, a partir de um relatório da Novaya Gazeta em julho, ficou claro que a situação é dramática. Segundo o diálogo.ua, a presença de tanques russos nos confrontos praticamente desapareceu. A guerra vem deixando marcas profundas, e a previsão do Instituto de Estudos de Guerra parece sombria, um esgotamento total dos arsenais até 2025. Mas como isso é possível? Ter quase 50% da reserva pré-guerra não é garantia de força quando a maioria dos veículos se assemelha a carcaças podres. Canais de informação revelam que a Rússia tem muito pouco a oferecer em seus depósitos, e tudo se resume à destruição contínua que a Ucrânia impôs às suas forças. Mas o que a Rússia está fazendo para contornar essa grave situação de falta de armamento? As soluções, acreditem ou não, variam do lógico ao absurdo. Em uma tentativa de recuperar seu poder militar, o governo russo busca aumentar a produção de novas armas, mas será que isso será suficiente? O que acontece quando antigas táticas falham e novos planos parecem duvidosos? A Rússia enfrenta um grande dilema, e a resposta pode surpreender a todos. O campo de batalha está mudando rapidamente, e a Ucrânia provou que não está disposta a ceder. Enquanto a Rússia busca consertar suas falhas, a realidade é que suas esperanças estão se desvanecendo em meio a lixo militar que um dia foi formidável. Wagner e a promoção de uma nova linha de produção. Este é um campo onde a criatividade e a desespero colidem. Mas com cada passo, a falta de armamento continua a alinhar-se contra as perspectivas do Kremlin. No caso de uma nova ofensiva, a Rússia terá também que lidar com o fato de que suas forças não têm mais como lutar como antes. O verdadeiro problema é, será que eles ainda têm o que é preciso para se levantarem novamente? As imagens de satélite capturadas da 111ª base de reserva de tanques revelam o estado desolador de suas forças, e a batalha pela sobra é uma história de horrores que poucos esperavam ver. A história do conflito entre Rússia e Ucrânia tem se desenrolado de maneiras impressionantes e preocupantes. A Rússia, ao longo do tempo, tem enfrentado perdas significativas em seu arsenal. Enquanto Kiev enfraquece a armadura russa, o que Moscou está fazendo para contornar essa situação? A Rússia está tentando preencher os vazios criados por anos de falhas. Em 8 de setembro, o Defense Blog anunciou que Moscou planeja fabricar centenas de novos tanques, sistemas de mísseis e aeronaves até o final de 2025. No entanto, os números apresentados são insuficientes para compensar as perdas em campo. Um exemplo é a intenção de construir 250 novos tanques T-90, que sabemos ser insuficientes. Para piorar a situação, a Rússia talvez esteja se inspirando na Ucrânia no que diz respeito ao uso de drones. O vice-chefe da inteligência da defesa da Ucrânia, Vadim Skabit, apontou um aumento na produção de veículos aéreos não tripulados, especialmente modelos como o Gera e o ARP. Isso faz sentido, considerando as dificuldades de combate. Contudo, a estratégia mais absurda da Rússia é vender seus tanques destruídos como sucata. Em um relatório de 6 de outubro, constatou-se que Moscou aceitou suas perdas tão significativas que começou a leiloar veículos blindados danificados. Desde maio, a Rússia tem colocado no mercado as carcaças de tanques T-80, T-72, B-3 e T-62, com preços variando entre $38.000 e $53.000. Entretanto, mesmo assim, isso não resolverá o problema da falta de armamento para enviar à Ucrânia. E pasmem, a solução encontrada por Moscou foram cavalos. Um relatório de 7 de outubro revelou que a Rússia decidiu reativar a antiga arte da cavalaria montada, algo que não ocorria desde a década de 1950. Essa abordagem, claro, não teve sucesso, pois os cavaleiros russos foram rapidamente atacados pelos drones ucranianos.
A situação na Ucrânia evoluía a passos largos. À medida que a Rússia se vê em uma posição desesperadora, surgem novas táticas e até mesmo soluções inusitadas para tentar manter a guerra. As reviravoltas são impressionantes, mas o que será que esperam alcançar em um cenário tão crítico? Como uma nação milhares de quilômetros ao norte enfrenta uma humilhação devastadora, equipamentos enferrujados se tornam a única esperança para uma guerra que consome tudo. Imagine tanques abandonados, carcaças corroídas pelo tempo, um cheiro de óxido e metal podre permeando o ar frio. Vladimir Putin, com sua invasão inicial à Ucrânia, lançou massas de veículos armados em ataques mecanizados que quase funcionaram, mas o ciclo de esforços fracassados levou a um ponto de virada chocante. Será que o líder russo admitirá que suas próprias táticas de desgaste o transformaram em vítima? Ao longo desta narrativa, exploraremos como a Rússia, desesperada, revive tanques soviéticos antigos, enquanto a Ucrânia obriga Putin a improvisar armas ridículas como cavalos contra drones mortais. Mas o verdadeiro chocante é o paradeiro da vitória fingida em Vilhova. Prepare-se para a reviravolta que expõe a mentira total. Na parte anterior, vimos os tanques apodrecendo na base central de reserva de tanques 111, onde a Rússia canibaliza veículos velhos para reparar poucos operacionais, perdendo 3 por cada um enviado. Isso cansa as reservas, com cheiro de ferrugem e motores quebrados ecoando no silêncio gelado. Mas o que agrava tudo? O armazenamento ao ar livre, uma decisão econômica que volta como um fantasma. Imagine o impacto dos invernos russos, rachando metal, óxido corroendo tudo. Dados de fevereiro mostram reservas pré-guerra entre 41% e 52% em muitos sites, e agora, em 2025, até IFVS jamais considerados são restaurados. O desespero é palpável, o ruído de motores falhando como um lamento constante. Será que Putin venderia sucata de guerra para sobreviver? Isso ecoa na decisão absurda de leiloar tanques destruídos por 38 mil a 53 mil dólares cada, enquanto o cheiro de óleo queimado e metal retorcido paira nos leilões. É humilhante ver a Rússia, outrora poderosa, reduzir-se a isso. Mas esperem, a irrisão continua com produção insuficiente, apenas 250 T-90 produzidos anualmente, contra perdas em batalha. Os IFVS BMP-3 chegam a 463 unidades em 2023, pouco para compensar. E drones? A imitação da Ucrânia viaja gera IARP, com um aumento notável. Isso não é vitória, é uma dança patética diante do fracasso. Quantos soldados russos morreram em desfile de insensatez extrema? A ideia de cavalaria montada, revivida em outubro, fracassou rapidamente, com cavaleiros abatidos por drones em segundos. Sinta o pânico, o galope desesperado contra o zumbido letal de drones, sem armadura para proteger. Desde a década de 1950, isso não ocorria, e ainda assim, preferiram o APES. O conflito pinta um quadro de humilhação, onde decisões irracionais levam a perdas desnecessárias. Cliffhanger. E se essa loucura fosse apenas o começo de uma mentira maior? Quanto vale a propaganda quando a realidade é derrubada por drones? As bases não são apenas depósitos, mas hospícios de ruína, com equipamentos apodrecendo em Crimeia, guardas indolentes bebendo ao entardecer. O fedor de negligência, equipamentos em decadência sob o sol escaldante, revela falha total de segurança. Análises de setembro de 2024 mostram 61 tanques T-80 com falhas em 2/3, armamentos, elétricos, motores quebrados. É um a cada 3 inutilizáveis. Canibalizados para manter outros funcionando. O toque áspero da corrosão é evitado em poucos, mas até esses são vulneráveis a drones ucranianos. Será possível fingir vitória quando as forças são aniquiladas? Em Vilhova, uma vila ucraniana minúscula, a Rússia anunciou triunfo falso, ignorando derrotas reais. A tensão cresce, o som de explosões distantes pressionando o ar, enquanto propagandistas tecem ilusões. É uma reviravolta chocante, a verdade emerge, expondo Putin como arquitetos de sua própria queda, mentindo sobre o caminho para a derrota. Essa falsidade sinaliza o fim, onde o líder enfrenta uma realidade inegável. A guerra que iniciou o consome inaugurando uma era de colapso inevitável.
Será que a verdade derrubará o império? Emocionalmente, sentimos a traição do abandono de equipamentos em boas condições vendidos por lucro arrogante, deixando apenas o pior para o conflito iniciado em 2014. O arco emocional culmina em catarse, vendo a arrogância desfazer impérios. No final épico, uma reviravolta inesperada. Imagens satélites revelam não só ruína, mas planos secretos de Putin para uma arma final invisível, mas descobrimos que é uma ilusão fabricada, impulsionando a Ucrânia para uma vitória decisiva que reescreve a história. O que aconteceu quando Vladimir Putin invadiu a Ucrânia inicialmente, lançando massas de veículos armados em ataques mecânicos quase bem-sucedidos, mas que levaram a ciclo de esforços fracassados e obrigaram a Ucrânia a virar o jogo contra a Rússia. A América, ironicamente, tornou-se mugita pelas repercussões econômicas e geopolíticas. Enquanto Putin apostou em guerra de atritos pectis, acreditando que a defesa ucraniana cederia. Mas ele errou terrivelmente. Agora, a Rússia é vítima de suas próprias táticas insustentáveis, chegando a ponto de usar qualquer arma disponível. Putin apoia a ordem revivendo o arsenal soviético esquecido, porque a Ucrânia destruiu praticamente tudo o resto. No dia 7 de outubro, o Grupo United 24 relatou esforços russos para restaurar e reutilizar veículos, centralizados na base de reserva central de tanque 111, localizada na região de Kostroma. Imagine o impacto desses movimentos. A base está conectada a vias navegáveis importantes para o transporte interno da Rússia, mas o que está oculto é alarmante. Imagens de satélite mostram veículos tão deteriorados que se tornaram virais pelas redes sociais, consideradas legítimas por especialistas. A base central de reserva de tanque 111 está ativa novamente, após anos de inatividade, e a Rússia planeja reparar o máximo possível deles. Será que a canibalização de tanques velhos por Putin é sinal de derrota inevitável? Ao examinar imagens mais próximas, fica claro como a Rússia desmontou dezenas de veículos de combate de infantaria antigos nessa base para restaurar poucos operacionais. É um problema crítico. Para cada veículo enviado à Ucrânia, perde-se 2 ou 3 desmontados para obter peças. Reserve-se para vencer na batalha, mas cheiro de óxido creio que Filder faz parte do ritual de desespero. Imagens de satélite revelam T-80 completamente sem torreta, e um BTR-50 destruído. Especialistas apontam que essa cena reflete urgência crescente. Sem mais opções de blindagem específica. A Rússia vasculha bases por qualquer coisa, não importa quão velha ou deteriorada. Analistas do United 24 acreditam que esses veículos são restaurados para envio à Ucrânia ou desmontados para peças, mantendo estoques em funcionamento. Quanto tempo ainda sobra para histórias positivas na Rússia? Esse processo de canibalização não é novo. Desde fevereiro, fontes indicam que estoques soviéticos são a principal fonte de equipamento pesado. Produção nova não compensa perdas, apenas 250 unidades da EMA-T-90 por ano, como o T-90 EMA. Para veículos de combate de infantaria, apenas o BMP-3 em produção em massa, com 463 construídos em 2023, muito abaixo das perdas na Ucrânia. Em fevereiro, reservas pré-guerra estavam entre 41% e 52% em muitos depósitos, e agora, de 2025, a Rússia revive veículos considerados impróprios há pouco tempo. Por que essa decadência? Armazenamento ao ar livre, prática da era soviética por falta de recursos para abrigos, expõe tudo a elementos e invernos rigorosos. Corrosão causa problemas. Muitos veículos soviéticos são inutilizáveis desde o início, com cascos enferrujados, motores quebrados e eletrônica deteriorada. Mesmo após restauros custosos, resta um veículo antigo, vulnerável a drones ucranianos em segundos. É uma política custando.